Fala com essa irmã gloriosa, Pai do Senhor, amém? Hoje nós vamos conhecer quem? Quem que nós vamos conhecer? Quem sabe? Espírito Santo. Alguém já ouviu falar dele? Sério? Vocês ouviram coisa boa dele? O que vocês ouviram falar sobre ele? Ele é muito poderoso, mas muito, 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 muito poderoso só. Muito poderoso? Que legal, ele é amigo também? E vocês sabem se ele é um bom amigo ou se ele é um péssimo amigo? Se ele é um amigo fofoqueiro, se ele é um amigo que guarda segredo? Ele é um amigo que guarda segredo? Vocês já contaram algum segredo para ele? E a igreja já contou algum segredo para o Espírito Santo? Sabia que existem segredos que a gente conta para ele que não precisa ser falado com a nossa boca? Tem segredo que a gente precisa contar, mas a gente está tão triste, mas tão triste, mas tão triste, que as nossas lágrimas começam a falar para ele como a gente está se sentindo. É esse amigo que a gente vai falar hoje. Um amigo que entende a nossa lágrima, um amigo que entende a nossa alma, um amigo que entende uma cara emburrada que às vezes uma mãe não entende, às vezes quem é casado, o marido não entende. A mulher quando está de TPM, por exemplo. Mulher casada aí, cadê as mulheres casadas? Quando está de TPM, está emburrada, não está? Aí o marido fica, oh meu Deus, o que está acontecendo? Ou os filhos, oh, mas está chata hoje. Mas só o Espírito Santo sabe o que está acontecendo ali dentro. Às vezes são várias coisas que na TPM despertou o monstro que tem dentro dessa mulher. E só o Espírito Santo para avançar isso aí. Então hoje nós vamos falar sobre esse amigo. Amém? Só que antes, eu vou chamar uma amiga minha, que eu fiquei sabendo que ela tá meio esquisita, coitada. E a gente vai cantar uma musiquinha pra ela. Quem souber, cante comigo, amém? Havia uma menininha torta, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia a menininha torta, não foi a Bíblia não, um copo de água encontrou, e tudo que era torto, será que endireitou? Tá torto ainda, gente. Vamos cantar de novo que a gente vai achar o que vai endireitar essa menina. Um dia a menininha torta, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia a menininha torta, uma bolsa chique encontrou, e tudo que era torto, será que endireitou? Poxa, mas gente, é o quê? Peraí. Bíblia? É. Mas alguém tem Bíblia para emprestar? Será que essas crianças trazem Bíblia? Ah, sua mãe. Então vamos lá, ó. Havia uma menininha torta, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia a menininha torta, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Será que endireitou? Ah, então o que será que endireita a nossa vida? Isso, a Bíblia. Jesus endireita a nossa vida através da Bíblia. Obrigada, menininha torta que não era torta. Ah, ela quer ficar com a Bíblia, gente. Você empresta sua Bíblia para ela? Ela não quer ficar torta de novo, né, gente? Tudo bem. Então vocês sabiam que Jesus, através da Bíblia, não deixa a gente ficar torto? Mas sabia que para Jesus agir através da Bíblia e para a gente conhecer Jesus, a gente precisa de uma ponte? Quem sabia disso? Essa ponte, estou dizendo ponte para vocês entenderem, se chama Espírito Santo. Então vamos ficar de pé para a gente ler a palavra? Na Bíblia, lá em João, no seu
seu capítulo 16, no seu versículo 13, pode aumentar esse número em nome de Jesus. Diz assim: mas quando vier, 16:13, irmãos acharam? Amém? Então diz assim: mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Lá em Gálatas 5 também, Gálatas 5, 22. Quando os irmãos acharem, os irmãos gritam amém aí para eu ter uma noção. Gálatas 5, 22. Amém? E um pouquinho, vamos esperar mais. Amém, igreja? Amém. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé e mansidão, temperança. E contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos em vanglórias, irritando-nos uns aos outros, crianças e adultos, em nome de Jesus. Vamos prestar atenção que é a Bíblia que está falando. Olha aqui essa parte. Não sejamos cobiçosos em vanglórias. Agora essa parte aqui ela é fundamental. Irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Não irrite o irmãozinho. Em nome de Jesus. Não é a Carla que está falando para vocês, é a Bíblia. Não irrita o seu irmãozinho, não inveje o seu irmãozinho, porque isso não provém do Espírito Santo. Amém? Os irmãos podem se assentar. E o que dizer sobre o Espírito Santo? Vou descer aqui, tá, irmãos? Dá para ficar aqui. Tem que descer para ficar pertinho. Ó, presta atenção aqui. Vocês viram como é que a Giovana estava torta? Estava meio esquisita, não estava? Estava engraçada. Uma vida sem o Espírito Santo é assim. Ela é toda torta. A pessoa ela anda num caminho torto. A pessoa mora numa casa torta. O mundo da pessoa é todo torto. E a pessoa pode tentar ter coisas chiques, pode tentar ter uma vida saudável, comer muitas frutas, mas a alma dela, o espírito dela, o coraçãozinho dela vai estar completamente triste e se sentindo sozinho. Sabe por quê? A única coisa que pode preencher a nossa vida, que pode nos dar uma verdadeira alegria, é o Espírito Santo. É verdade, não é? Tinha falando verdade então? Então eu estou falando verdade. O único que pode nos ajudar em meio às nossas dificuldades, em meio às nossas tristezas, em meio às nossas aflições, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é um presente de Jesus. Eu não me canso de falar isso quando eu vou falar do Espírito Santo. Ele é um presente que Jesus deixou para nós quando ele foi levado aos céus. Ele estava falando aos seus discípulos que quando ele fosse aos céus, ele deixaria um amigo, um consolador, que não falaria coisas ao vento, ele falaria coisas sobre Jesus. Então, se nós quisermos conhecer Jesus, nós temos que conhecer o Espírito Santo. Não tem como a gente falar de Jesus se a gente não sabe nem quem é o Espírito Santo. Você vai estar enchendo linguiça, vai estar falando abobrinha. Para as crianças, se vocês estiverem falando de Jesus, mas nem sabem quem é o Espírito Santo, vai ser só mais alguém falando de Jesus. Mas se você quer ser uma pessoa diferente, que quando você fala sobre Jesus, as pessoas sintam a presença dele, vocês precisam carregar o Espírito Santo aqui dentro do coraçãozinho de vocês. A mesma coisa os adultos. Querem ter unção? Querem falar bem aqui na frente? Querem, quando estiver pregando ou quando estiver cantando, pessoas sejam tocadas?
pessoas queiram aceitar Jesus, tenha o Espírito Santo. Porque pegar no microfone é fácil, não é, gente? É só você pegar com sua mão, não é? Você lê uma Bíblia aqui na frente, não é fácil? Para as crianças que sabem ler, não é fácil? Para as crianças e os adultos que gostam de cantar, chegar aqui na frente e cantar não é muito fácil? É muito fácil, não é? É só vencer a timidez, coisa mais fácil do mundo. Não é verdade? Mas se vocês não tiverem a presença do Espírito Santo, vai ser só mais um pegar no microfone, vai ser só mais uma pessoa lendo a Bíblia, vai ser só mais uma pessoa cantando. Porque se a gente não tem amizade com o Espírito Santo, as pessoas não vão sentir nada mais. Só vão achar muito bonito, ou então vão rir porque estão vendo que você não tem o Espírito Santo. Quando a gente não tem o Espírito Santo, a gente é torto. Quando a gente não tem o Espírito Santo, a gente não sabe o que falar. Quando a gente não tem o Espírito Santo, a nossa vida ela é preta e branca. Não tem cores, não é colorida. Quando tem várias cores, a gente não vê que é um ambiente feliz. Olha só isso daqui. Imagina se tivesse só preto e branco. Esquece essas cores. Se tivesse só preto e branco, não ia ficar um pouco morto? Mas quando coloca as cores, fica arco-íris, fica legal, fica alegre, não fica? É isso que o Espírito Santo faz com a nossa vida. Ele nos tira desse preto e branco e nos coloca no lugar de felicidade. Pode estar tudo dando errado. Você não vai ficar vendo só preto e branco. Você vai ver tudo colorido. Porque esse é o Espírito Santo. Ele traz alegria, ele traz paz, ele traz gozo. E é aí que eu vou entrar agora. Quando nós somos amigos do Espírito Santo, crianças, ele dá pra gente um presente que se chama frutos do Espírito. Alguém já ouviu falar sobre os frutos do Espírito? Você nunca ouviu? Pois eu vou te explicar agora, menino. Presta atenção. Os frutos do Espírito, está falando lá em Gálatas. Esses frutos do Espírito, quando a gente tem eles na nossa vida, a gente muda por completo. Mansidão. Alguém já ouviu falar sobre mansidão? Não ouviu? Ninguém nunca ouviu? Os adultos aí já ouviram falar sobre mansidão? Eu tenho certeza, crianças, que tem alguns que estão falando que já ouviram, mas não praticam a mansidão. A mansidão, crianças, é quando a gente é calmo, é tranquilo, pode estar acabando o mundo, mas o Espírito Santo deu pra gente a mansidão e a gente fica calmo, a gente fica tranquilo, a gente fica feliz. Por que a gente fica feliz? Porque a gente tem quem? A gente tem o Espírito Santo, a gente tem fé, né? A fé também é o fruto do Espírito. Bem, o gozo. Alguém sabe o que é gozo? É alegria. A alegria também é um fruto do Espírito. Você vai falar todos os frutos do Espírito, eu vou embaralhar a mente de vocês. Então eu coloquei só alguns para vocês entenderem, tá bom? Pode ser? O gozo também é um fruto do Espírito. Pessoas que têm o Espírito Santo não são tristes. É por isso que as pessoas do mundo, quando a gente fala que o cristão é diferente, eles acham que nós somos intolerantes e que nós somos preconceituosos, mas não é isso. Um cristão, agora falando com os adultos, um cristão passa por depressão? Pode falar a verdade. Passa. Um cristão passa por crise de ansiedade? Passa. Mas quando o cristão tem o Espírito Santo, ele não fica naquele cenário. Ele sai daquele cenário. Porque o Espírito Santo tem o poder de cuidar dele. Os médicos fazem o que é necessário? Sim, porque Deus deu sabedoria aos médicos. Mas tem coisa que médico nenhum, psicólogo nenhum consegue curar, porque é o que está na nossa alma. E quem é o único amigo que conhece o que está dentro da gente, gente? Jesus, o Espírito. O Espírito Santo é o maior psicólogo que você pode ter. O Espírito Santo é o maior cirurgião que você pode ter. O Espírito Santo é o único que pode tirar os machucados da sua alma, colocar você de frente com Ele, para você ver o que está acontecendo
Ele cura, ele mexe na ferida. Alguém já teve algum machucado aí que estava sangrando muito? E aí quando a mamãe passou o remédio, doeu muito? Ardeu? Não ardeu quando passa o remédio? Ralou o joelho, né? Eu também, já ralei o joelho correndo atrás do meu pai, gente. Sim. Aqui também já corri atrás do meu pai, caí, machuquei. E quando alguém foi passar álcool, água, relou, eu comecei a chorar. E é isso que eu quero falar para vocês. O Espírito Santo, quando a gente se machuca, ele coloca a mão mesmo no nosso machucado, limpa tudo, tira, acaba tudo. Dói, não vou mentir, dói, mas é uma dor necessária. Porque essa dor vai tornar a gente um cristão forte, muito forte. Que quando o diabo vê esse cristão forte e fala, meu Deus do céu, ele tem o Espírito Santo. Ele não vai falar, meu Deus do céu, não, tenho certeza. Mas ele vai falar, essa pessoa tem o Espírito Santo. E ele vai sair, ó, correndo. Vai 1000 anos. É, 1000 anos. Então, quando nós temos o Espírito Santo, até o diabo tem medo da gente. Quando a gente tem o Espírito Santo, a gente tem um psicólogo, a gente tem um médico, não foi isso que a tia falou? O médico muda as coisas. Isso, esse médico muda. Ih, gente, vai pregar no meu lugar. O médico ama Deus. O médico ama Deus. Ele falou que esse médico muda as escolhas. O Espírito Santo, então, ele é um médico que ele muda as nossas escolhas. Também. Se a gente quer fazer algo que talvez não agrade o Espírito Santo, a gente vai, ora, fala, amigo Espírito Santo, eu devo fazer isso? E aí dentro de você, você vai sentir esse teu amigo te falando, se você deve sentir, se você deve fazer ou não. Se você deve praticar aquilo ou não, se você deve cantar aquela música ou não, se você deve ter amizade com aquela pessoa ou não. Aos adultos, se você deve falar aquela palavra que você está pensando ou não. Se você deve continuar com essas práticas que você está cometendo, né, praticando ou não. Esse é o amigo, esse é o conselheiro, o Espírito Santo. E eu amo falar sobre o Espírito Santo porque eu tenho muitas experiências com ele. E uma das minhas maiores experiências com ele foi quando eu era criança, para vocês. Na minha igreja, na época, não tinha nenhuma criança. Nenhuma. E eu falava com a minha mãe, mãe, eu quero um grupo de criança. Mãe, eu quero um grupo de criança, o que eu faço? E aí eu via muito meu pai e minha mãe orando. Então, os pais que estão aqui, sejam um exemplo de oração para os seus filhos. Porque eles estão de olho em vocês. E então, de tanto ver os meus pais orando, eu fui e falei, Espírito Santo, eu quero um grupo. Eu lembro de ter falado só isso, porque as minhas orações, irmãos, eram, Senhor, a mesma oração de ontem. Essa era a minha oração quando eu era criança. Senhor, a mesma oração de ontem, que o Senhor já sabe, então é essa aí. Mas nesse dia eu fiz uma oração do meu coração. Eu falei, Espírito Santo, eu quero crianças na minha igreja. Eu quero poder conversar com crianças, eu quero poder cantar com as crianças, eu quero poder ajudar as crianças. Oi? Brincar com as crianças depois do culto, conversar com as crianças, né, Leonão, né, Lavínia, depois do culto. Eu quero ter amigos na igreja. E aí, com o tempo, o Espírito Santo foi respondendo as minhas orações, e eu sabia que era Ele, porque foi chegando muita criança. Minha mãe está aqui e não me deixa mentir. Foi tendo um grupo de crianças, mas tão grande, que os meus olhos enchiam de lágrimas quando eu via. Então, aquilo que você quer, às vezes é uma boneca cara, às vezes é alguma pessoa da sua família aqui na igreja, às vezes você quer o quê? Que o ano acabe logo, para chegar o próximo ano, quer que chegue o seu aniversário logo? Não sei. Peça para o Espírito Santo. Por mais bobo que você acha que seja, peça para o Espírito Santo. Uma vez eu queria uma boneca que falava, sabia? Oi, eu queria uma boneca que chorava e falava, só que na época era muito caro.
Era muito caro e meus pais não tinham dinheiro. Sabe o que eu fiz? Eu falei, Espírito Santo, eu quero uma boneca que fala. E eu quero ela assim, com um tufo de cabelo só. E eu quero ela bem bochechuda e grande. E eu ganhei a boneca com um tufo de cabelo só, com uma bochechona e grande. Teve uma época que, para quem não sabe, minha família passou por muita necessidade minha, muito assim. É assim, né? Não exagero não, era muita misericórdia. Era muita necessidade. E uma vez, de tanto eu ver as pessoas profetizando na igreja, eu cheguei na minha mãe e falei assim, eis que eu te digo, serva. E comecei, irmãos. Eu tinha quantos anos? Tinha 3 anos. Eis que eu te digo, serva. E começava, irmãos, e falava umas línguas que não eram o Espírito Santo, mas criança tem disso. A tua filha quer essa roupa tal. Vai na loja tal. E nem sabia eu que o Espírito Santo já estava agindo ali. Porque a minha mãe contou isso para um amigo nosso que pregava em muitas igrejas. E eu realmente estava precisando de roupas. Eu falei, vai naquela lojinha tal, comprar uma roupa para sua filhinha. E o pastor, esse amigo nosso, foi e falou nas igrejas o que tinha acontecido, né? O que eu tinha falado para minha mãe. E o Espírito Santo, sabendo da situação que a minha família se encontrava, o Espírito Santo sabendo que o que eu queria não era só por vaidade, era por necessidade, ele tocou no coração da igreja. E veio aparecendo roupas, sacolas, muitas roupas. E dava para escolher, cada culto dava para ir com uma roupa. E quem via não imaginava que ela ganhava. Porque eram roupas novíssimas, eram roupas bonitas. Então o Espírito Santo, ele cuida da gente. Às vezes a criança você pode estar achando que a criança está fazendo uma bobeira, né? Às vezes cantar aqui para vocês, ai que bonitinho, não. Às vezes o louvor da criança aqui na frente, o Espírito Santo já está agindo em corações. Para o Espírito Santo, crianças, não existe idade. Se vocês querem ser futuros pastores, se vocês querem um dia cantar para multidões, para apresentar Jesus para pessoas, se a Esther, por exemplo, quer dançar para muita gente, para as pessoas sentirem a presença de Jesus, tenham o Espírito Santo como amigo de vocês. Apresentem os sonhos de vocês para o Espírito Santo. Com 5 anos eu falei, Espírito Santo, eu quero ser professora. E se eu não me engano, com 14, 15 anos, ele me provou para ver se eu queria ser professora mesmo. Eu fui sequestrada. Alguém sabe o que é ser sequestrado? Sabe? Explica pra gente. Um homem que pega as crianças. Um homem me pegou. Pois é, gente, já aconteceu de tudo com a tia Carla. Um homem pegou a tia Carla. Tia Carla estava indo para onde? Para a escola, para estudar para ser professora. Lembra que com 5 anos eu tinha pedido que queria ser professora? Ele deixou eu estudar para ser professora. E aí eu indo para a escola bonitinha, tirei meu fone, coloquei meu fone na mochila. Um homem velho me pegou e me jogou no carro. E naquele momento a minha mente ficou assim, Espírito Santo. Eu não sei o que está acontecendo, não faço ideia. Mas fica comigo. E o meu coração está assim, e assim, a minha cara está assim. Meu coração, e a minha mente, Espírito Santo, a minha cara. E o homem batendo no volante, e o homem fazendo tudo, me deixando super assustado. E sabe por que não aconteceu nada comigo? Porque o Espírito Santo estava comigo. Ele bateu no volante, mas ele não bateu em mim. Ele bateu no carro, mas ele não bateu em mim. Ele não encostou um dedo em mim. E o carro dele, pelo menos, era muito confortável, gente. Eu estava sendo sequestrada? Estava. Mas estava confortável. Tá? Porque até isso Deus cuida a gente nos mínimos detalhes, tá, gente? Vocês acham que não? A gente pode até não ver na hora, mas depois que passa, a gente vê o cuidado da Espírito Santo em tudo. Não fui sequestrada em qualquer carro, não. Foi carro novo. Tá, gente? Foi carro novíssimo. Não queria, mas passei, deu glória a Deus. Foi carro novo. E quem sabe
aqueles carros novos, para quem sabe, eles, quando a gente já fecha tudo, todos os pinos são travados. É automático. Mas nesse carro novo aí que esse cara me sequestrou, não foi travado o pino da minha porta. O da minha porta não foi travado. E ele fazendo muitas perguntas sem noção, que a igreja, os adultos devem imaginar quais são as perguntas. Dentre as perguntas ele falou assim: qual é a sua religião? Foi a única pergunta que eu respondi. Eu falei: eu sou cristão. O que é ser cristão, alguém sabe? É quando a gente serve a Jesus. Eu falei para ele que eu sirvo a Jesus. E aí que o homem ficou bravo, gente, vocês acreditam? O homem ficou muito bravo com a tia. Muito bravo. E aí eu falei assim na minha mente: Espírito Santo, eu preciso sair daqui. Porque se eu não sair daqui, ou ele comete o pecado, ou eu, porque eu não sei o que pode acontecer, eu vou me defender. E aí sabe o que aconteceu? Esse homem parou em frente à escola da tia. A tia ganhou um Uber de graça nesse dia. Tô te falando. O Espírito Santo colocou ele em frente à minha escola. Sabe o semáforo? Quando fica vermelho, amarelo e verde? Estava vermelho. Aí o carro dele parou, porque quando está no vermelho tem que parar, não tem? O carro dele parou. E vocês acreditam que a tia só se jogou e foi correndo para a escola? Se a tia está aqui hoje é porque o Espírito Santo estava abraçadinho com a tia naquele carro. Tá vendo por que o Espírito Santo é tão poderoso? Olha só o que o Espírito Santo já fez com a tia. O Espírito Santo já deu roupa para a tia. O Espírito Santo já livrou a tia de um sequestro. E ainda deu um carro muito confortável que serviu de Uber e a tia para onde? Em frente à escola. Olha que chique. Tá? Isso não acontece com qualquer um não, tá, meus amores? Não é com qualquer um que acontece não, é só com quem tem intimidade com o Espírito Santo. Se eu não tivesse intimidade com o Espírito Santo, se eu não tivesse amizade com o Espírito Santo, eu não sei se hoje eu estaria aqui. Porque muitas pessoas, muitas crianças, muitos adultos são sequestrados e só aparece notícia de desaparecimento. Tem pessoas que não voltam mais. E essa calma que ele me trouxe naquele momento, meu coração estava acelerado? Estava. Mas a minha fisionomia estava calma. Talvez eu falar que estava calma no momento desse, gente. Por favor, né? É mentira. Eu estava com medo, mas eu estava confiante no meu Deus. E depois disso tudo, dele provar, ele falou assim: você quer ser professora mesmo? Você vai passar por isso para saber se você quer ser. E hoje eu estou formada em professora. Hoje a tia é professora. Então, olha, livrou a tia de um sequestro. Ele deu a profissão que a tia queria. Hoje a tia é professora. Lembra que com 5 anos eu falei que queria ser professora? A tia hoje tem 22, a tia é formada. A tia é professora formada. Estou fazendo a minha faculdade que eu tanto pedi para Deus. Eu falei: Espírito Santo, eu quero muito fazer essa faculdade. E ele deu essa faculdade para ti. Mas a gente não pode ser amigo do Espírito Santo só pelo que ele pode fazer. Eu não estou falando isso para vocês. O que a tia está querendo mostrar para vocês é que ele é poderoso, ele pode proteger a gente. Mas a gente tem que amar o Espírito Santo por aquilo que ele é. Aos adultos, não queiram o Espírito Santo só pelo benefício que vocês podem ter. Porque eu não tive só momentos bons. Eu tive momentos em que o Espírito Santo provou meu amor por ele também. Meu avô teve câncer de próstata. E eu falei: Espírito Santo, se o Senhor curar ele, eu faço tal coisa para o Senhor. Mas nem sempre o Espírito Santo quer provar o nosso amor, a gente falando para ele fazer alguma coisa para a gente dar em troca. Às vezes o Espírito Santo quer provar o nosso amor com ele fazendo ao contrário do que a gente pediu. E ele levou meu avô. E antes dele levar o meu avô, sabe o que ele falou comigo? Ele falou o seguinte: se ele quiser, ele ressuscita o morto, ele faz o impossível, porque ele é Deus. O Espírito Santo confortou meu coração naquele dia com louvores, antes de eu saber o que tinha acontecido. Então ele levou meu avô. E sabe como que o meu coração ficou? Em paz.
ficou bem. Eu fiquei muito triste com saudade do meu avô. Mas sabe onde que meu avô está agora? Com Jesus. Ele está com Jesus. Ele serviu Jesus a vida inteira. Ele foi uma das maiores inspirações de amizade e obediência ao Espírito Santo na minha vida. Então o Espírito Santo, ele pode te confortar. Ele pode ouvir os seus segredos e não contar. Ele pode te ligar no sequestro e te dar um Uber de graça, num carro confortável. O Espírito Santo tem poder para fazer tudo e infinitamente mais do que a gente pensa. Deu para vocês entenderem quem é o Espírito Santo? Quem que é o Espírito Santo como amigo? Nossa! Só o Davi? Abaixa um pouquinho. Só o Davi que é o Espírito Santo como amigo? Quem que é o Espírito Santo como amigo? Vou perguntar de novo. Nossa, tia Lina, eu acho que essas crianças não estão querendo o Espírito Santo. A Yasmin, a Lavínia e os adultos. Quem que é o Espírito Santo como amigo? Amém. Nós temos que lembrar que o Espírito Santo não é apenas um Deus da Trindade, irmãos. Ele é Deus poderoso. Ele é tão forte quanto Deus Pai, Deus Filho. Ele é tão onipresente, onisciente como Deus Pai, Deus Filho. Não menospreze o poder do Espírito Santo. E nem diminua quem o Espírito Santo é. Tenha respeito ao falar do Espírito Santo. O Espírito Santo não é um cara que vem ajudar a gente. O Espírito Santo é o Deus que vem nos confortar e nos ajudar. O Espírito Santo não é qualquer um. Então tenha cuidado ao falar com o Espírito Santo. Amém, crianças? Amém. Vamos respeitar e obedecer o Espírito Santo, porque ele é o nosso amigo. A vida que está preto e branco, ele torna colorida. Então agora vocês podem contar o segredo de vocês com o Espírito Santo. Vocês podem falar o que está estressando vocês com o Espírito Santo. Tudo que você está sentindo no seu coraçãozinho, vocês podem contar para quem? O Espírito Santo. Ele é o nosso maior amigo, ele é o amor da nossa vida, ele é o amado da nossa alma, o Espírito Santo. Amém? Então tá bom. Assim eu me dei essa minha oportunidade em nome de Jesus. As palmas eu vou Senhor.